E aí eu diria o seguinte, que não podemos mais falar de arte. Ela recusa-se a dar a entender. Suas imagens, seus objetos confrontam-nos, impõem-se, não se deixam ler. Há uma rebeldia velada em sua presença. Aliás, por um longo tempo eu defendi a ideia de que a arte é ciência. Depois que eu li Deleuze, fiquei toda confusa, confesso para vocês. Porque Deleuze diz o seguinte, e parece que eu estou concordando com ele. Ele diz o seguinte, a arte justamente não é ciência porque ela rompe com qualquer regra, com qualquer padrão, com qualquer pensamento lógico que geralmente está na ciência. Me parece que as teorias de Deleuze cabem nessas nossas indagações. Os ruídos. Vamos terminar com os ruídos. Eu não vou me alongar muito, porque eu queria também que vocês dialogassem comigo, né? Porque senão fica um monólogo, né? Chato esse troço. Fico falando para mim mesmo, né? Então eu gostaria depois que a gente conversasse assim, em pé de ouvido. Eu diria que tanto a educação, quanto o currículo, quanto a arte, quanto o ensino da arte, todos eles precisam lidar com os ruídos. Eu diria assim que 2 palavras eu trago como bem importantes para a gente refletir, que é a problematização e o ruído. E poderíamos dizer que o que temos da arte contemporânea é uma preferência por falar do mundo pelo ruído. Pois já não é mais possível entendê-la como uma janela para contemplar o mundo e sua beleza, ou para entendê-lo melhor. No primeiro ou no segundo slide que eu trouxe para vocês, eu fiz essa indagação com relação à educação. E eu fiz essa indagação com relação ao currículo. E poderíamos dizer ainda que o mundo recua e as metas cessam. Que o mundo cala-se. Que os seres em suas preocupações, seus desígnios, suas atividades, não são finalmente quem fala. Pela imagem poética, já não somos mais devolvidos ao mundo. Nem como metas, nem como abrigo. Nossa, nem como esperança, gente. Estou até quase chorando. Falar agora só... E aí, assim, essa é uma posição minha, a partir das leituras, de estudos, de experiências. Eu diria, assim, que falar agora só de contemplação beleza já não é mais possível. Pois estamos diante de outros contextos, de outras culturas e de outras perguntas. E muitas vezes, talvez até inconscientemente, nós tentamos fazer essa relação com a arte. E talvez por isso a gente se sinta tão distante dela, né? E o professor como fica? Ai, ai, ai. Ai, gente, olha, essa vocês vão adorar. Mas assim, olha, do que essa mulher falou, essa frase, eu vou até copiar. O professor como fica? Porque o professor, assim, historicamente, ele carrega uma culpa, né? O aluno não vai bem, é o professor que não ensinou. O aluno não aprendeu porque a metodologia não é adequada. O aluno não aprendeu a arte porque o professor não ensinou arte para ele. Né? A arte contemporânea. Esses tempos eu fui na palestra, eu fiquei de saia justa, por isso que eu vim de saia justa hoje.
Eu pensei, dizer, lá no fundão uma mocinha levantou a mão. Falei, aí vem chumbo. Intuição, né? Aí vem chumbo. Aí a mocinha perguntou assim, e aí, professora? E aí, professora, para mim? E aí, professora? Como é que eu vou ensinar arte contemporânea para as crianças se eu não aprendi na faculdade? Ele já meteu o pau na faculdade. Lamúrias, meia hora de lamúria. E se eu também não entendo nada? É só porcaria que tem, bidi. Por isso que eu fiz essa frase. Porque, né, historicamente, nos cobram esse conhecimento exato, esse conhecimento definitivo de tudo. Né? Alguém aqui nessa plateia domine a arte contemporânea, por um acaso? Talvez daqui 100 anos, se a gente estivesse vivo ainda, a gente pudesse compreender melhor a arte contemporânea, né, de hoje. Então, eu diria assim, o professor, por sua vez, até vou fazer assim, uma fala mansa, fica livre da obrigatoriedade de dar respostas. Olha que coisa boa. De analisar, de interpretar e responder à arte, à educação e à cultura. Todo mundo vai ser professor depois dessa frase. Puxa, que bacana. Então, o aluno perguntou, não precisa responder nada. Eu faço uma outra pergunta. Lá, Sócrates, né? Em troca, aí depois, daqui a pouco vem a bomba. Em troca, estaria diante do ruído desta arte, desta educação e de múltiplas culturas. Tudo isso diante da sua problematização que lhe tira qualquer palavra, qualquer pronunciamento definitivo de algo ou de alguém. Então, arte no ensino básico é arte no ensino básico. Eu não tenho segurança. A gente aprende. Eu não sei tudo. A gente aprende se a gente está naquela concepção do diálogo. Se a gente está naquela concepção, se a gente rompeu com aquela concepção que o professor é verdade absoluta e o aluno apenas reproduz o mestre. Isso é uma coisa. Se eu estou numa outra concepção de que, sim, eu vou orientar, eu vou provocar esse aluno, eu vou, de alguma forma, ensiná-lo, mas eu também vou aprender com ele. Com as culturas dele, com as vivências dele. E como é que eu aprendo isso? Só tem um jeito. Pelo diálogo. E aí eu não entendo essa educação com esse currículo fragmentado. Fez a chamada, disse olá, pessoal, continuando a aula seguinte. Falta 15 minutos. Bom. Qual seria a nossa contribuição? Frente à educação que nós temos, frente aos currículos possíveis, frente à nossa atuação e frente à arte e às culturas em que nós convivemos. E aí eu diria que cabe a nós, professores, contribuir com os alunos a perceberem a fecundidade do ruído com a arte. Eles não têm que entender arte, eles não têm que saber tudo de arte, eles não têm que ser enfiados com um monte de conteúdo de arte. Eles têm que ser provocados, afetados com a arte. Aí uma pilha de conteúdo assim, para os meninos aprenderem durante um ano, uma pilha. Ainda vi esses dias, eu vi um cor primária, secundária, terciária, não sei o que, um disco assim, que... Eu perguntei assim, a professora, professora, mas quais são as contribuições desse conteúdo para o aprendizado cognitivo e sensível do aluno? Até hoje ela não respondeu. Então, eu acho que cabe a nós mostrar-lhes a fecundidade desse estar para mais além do que podemos pensar.
ou desse muito, muito, muito próximo que nos tira o sentido de compreender. E isso é diferente, eu diria, da extrema preocupação de procurar respostas coerentes nos moldes tradicionais, gente. Que nossa carga histórica muitas vezes impõe. E a arte no currículo, então, como é que ela fica? Ela é importante? Ela é indispensável? Qual é a contribuição dela para o desenvolvimento cognitivo e sensível dos alunos? Se a gente for nessa linha de pensamento que eu estou trazendo para vocês, essa abordagem, poderíamos dizer que a arte encontra-se radicalmente diferenciada das outras disciplinas. E aí assim, ó, gente, eu fiz isso, eu passei por isso. Ai, porque a arte, por que nós somos igual, nós somos, sabe? Aliás, eu nem sei se ela é uma disciplina. Currículo. Me parece que ela vai além de uma disciplina. Então, teve um período, uma década que a gente ficou assim, muito preocupados de estar no parâmetro das outras disciplinas. Gente, ao contrário, nós temos uma outra natureza. E, às vezes, o currículo do ensino básico nos espreme tanto, mas tanto, que as nossas aulas se tornam chatas, maçantes, e os alunos não aprendem a se afetarem com a arte. E é essa a nossa proposta, lá dos slides iniciais, de romper. Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente rompe com isso? Num sistema fechado de educação. Eu diria que a arte é um conhecimento que não se resolve em interpretações e nem em explicações. Ela se resolve nas relações e nas não relações. Ela se resolve, entre aspas, nos ruídos, na problematização. Eu não preciso sempre buscar um processo de leitura em que eu tenha que compreender e interpretar tudo. Eu tenho que buscar uma relação outra, de afetamento mesmo, de dúvida mesmo, de incerteza mesmo, de nos tirar do prumo. Bom, gente, só de falar esse parágrafo que vem a seguir, eu já fico cansada. Porque tudo isso exige do professor, eu sou cruel, né? Disse lá que está tudo bom para nós. Agora eu digo assim, que essa abordagem exige do professor muita reflexão teórica. Muita reflexão teórica. Porque nós, né, temos que acreditar no processo da ruptura e destruição dos hábitos. E aí eu preciso de muita reflexão teórica para me situar nas minhas experiências, para articular esses conhecimentos às minhas experiências e para que realmente eu seja quem eu sou numa sala de aula. Então, está no fim, tá? Diante disso, o que tem a arte a nos oferecer, então? Se é que ela oferece alguma coisa, o que ela tem para nos oferecer? Eu até diria assim, ó, eu mesmo faço o parágrafo e digo que não é assim, né? Incrível. Mas assim, não se trata de dizer que a arte nada nos oferece. Não é isso. Mas de dizer que o que ela nos oferece não é mais, por determinação de nossos velhos hábitos, o que esperamos dela, gente. E aí cabe à educação, cabe ao currículo, cabe ao professor, cabe ao aluno, cabe à arte, cabe à escultura. Ou não se trata ainda de dizer que a arte nada diz. Que parece que então, não. Mas de afirmar que ela diz o inefável. Porque o que é visível não precisa de arte. Ela vai dizer o inefável. E o inefável nessa abordagem é esse ruído indizível. O que se faz de vestígios que acumula questionamentos.
Ela afirma, então, uma resistência que não se dá na totalidade, mas indica seu modo de ser, para um lugar que abarcamos de um modo ou outro, um saber que se realiza diferentemente do que o entendemos até então como saber. Então, para estar nesse lugar da arte, do currículo e das múltiplas culturas, aí eu penso que é preciso mudar de um currículo prescritivo para um currículo de identidade narrativa. Quem achar interessante essas discussões, eu vou sugerir um autor chamado Ivor Goodson, né? Que já está bem velhinho, o senhorzinho. Até eu disse, vamos trazê-lo na Univille antes que ele bata as botas bem velhinho. E ele tem 40 anos de estudo defendendo uma ideia muito simples, mas muito difícil de fazer. Ele diz o seguinte: o currículo ele não pode ser escrito por um grupo para que outro grupo o desenvolva. O currículo, uma vez narrativo, ele é feito de diálogos. Então, eu tenho que ouvir todos que participam dele. Mas, geralmente, não é assim. A gente até tenta. Eu acho que a gente até tenta. Eu acho até que a gente avançou, né? A gente está ouvindo mais os alunos, está ouvindo mais todos os professores, está ouvindo as famílias, está ouvindo a comunidade, está agregando as culturas do entorno, né? Mas ele é ainda muito, vou usar uma palavra forte, impositivo. Haja visto os PCNs, que tem uma função legal no Brasil, tem. Tem estados, municípios que não têm proposta curricular, que não tem nada. Então, é uma referência. Mas se a gente, não vem o caso aqui, mas só para a gente pensar, se a gente refletir como ele foi construído numa linha prescritiva. Um grupo de professores importantes, entre aspas, do Brasil, definiu para nós o que é importante para a gente ensinar. Bonito isso, né? É lindo isso. Então, um currículo narrativo é aquele em que todos participam. É aquele em que dá voz e vez e ressignifica o tempo todo. E Burgos. Talvez a gente possa partir de uma aprendizagem, mudar de uma aprendizagem somente cognitiva, e aí quando eu penso na aprendizagem cognitiva, eu penso naquele rol de conteúdos, né? Que às vezes o professor tem que cumprir. Uma aulinha semanal, duas, tem que cumprir aquilo. Para uma aprendizagem de gerenciamento de vida. Essa é a questão. Então, quando o aluno faz essa pergunta para nós, professora, por que a arte está inserida no currículo? Professor, ela nem cai no vestibular. Uau! E ela cai, mas ela cai no indizível, ela cai no ruído, ela cai na problematização. Ela não cai na cognição. Essa é a grande questão. Então, um menino que desenvolve lá os seus processos de imaginação, de criação, de emoção, de percepção e intuição, vai ser um menino que vai conseguir resolver com mais facilidade qualquer prova, qualquer situação no trabalho depois. Vai conseguir lidar com seus problemas, não só no trabalho, mas na família, nas relações, etc, etc. Né? Então, quando a gente pensa, entre aspas, nas disciplinas que estão no currículo hoje, a gente tem que pensar assim, qual é a condição dessas disciplinas hoje no currículo? A que elas vieram? Qual a contribuição para o gerenciamento de vida? Se ela não tiver essa definição, fica difícil. Ainda mais hoje, né? Que você tem biblioteca virtual, tudo virtual. Então, se a gente for se aparar só no conhecimento, nós estamos fadados a morrer na praia, né? E aí na narrativa, na trajetória narrativa, estão o trajeto, a busca, o sonho,
todos eles motivos centrais para uma contínua elaboração e ressignificação de vida. Vida. Tem até uma novela, né? Como é? Viva a vida, como é? Essa, né? Até lembrei da musiquinha. Não, lembrei. Mas eu não... Né? Então, assim, se a questão não está relacionada à vida, se a educação não tem relação nenhuma com a vida, se o currículo não dá conta das questões da vida, apaga tudo isso. No entanto, esse tipo de aprendizado passou a ser visto como central para o entendimento da forma como as pessoas aprendem ao longo da vida. Aquela frase que eu disse bem no início, a gente aprende sempre, né? Está com a velhinha na mão e está aprendendo ainda. Requer uma maneira diferente de pesquisa e elaboração para que se compreenda esse tipo de aprendizado como oposto às formas mais tradicionais da educação. Esse é o nosso grande problema. Né? Porque a arte, em todos os tempos, ela vem para romper, para problematizar, para tirar do sério, para tirar do prumo. E aí, quando a gente pensa na arte no currículo, pensa na arte no sistema educacional, de certa forma ela está presa assim. E aí, cabe a nós buscar caminhos para romper com os velhos hábitos e criar outros tantos. Claro que ainda dentro de um sistema. E aí, fechando essa frase, requer uma maneira diferente de pesquisa e de elaboração para que se compreenda esse tipo de aprendizado como... eu sei que eu já li, gente. Blá, 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 blá. Que caminhos são esses, então? Né? A gente só colocou problema e pergunta, né? Mas daí, vamos para onde? Eu não sei também, mas assim, convido vocês a pensar sobre algumas questões. Eu diria o seguinte, se elegermos apenas o ler arte, em detrimento da crítica e dos processos de criação, me parece que a arte no currículo está a promover apenas consumidores de informação receptivos e passivos. E talvez, então, seja preciso reformular as práticas de ver, de fazer, de perceber, de criar, de ser. Diria de produzir sentidos. Essa mulher não acaba nunca de falar, todo mundo com sono, cansado. Então, para que vocês não durmam na minha fala, por fim, eu trago o Kozak, que diz assim, olha, gente, eu consegui fazer isso aqui, pensa que foi fácil? Não foi, em homenagem a vocês. E aí, depois de muitos dias, a minha filha disse, elas estão ficando tudo tortas. Claro, mãe, tem que diminuir pelos cantinhos. Por que você não disse antes? Porque você não perguntou. Então, eu queria quase finalizar, que ainda tem uma animaçãozinha pequena para passar para vocês. Mas eu gosto muito, eu iniciei com Godard e termino com essa frase do Kozak. E diz o seguinte, para não dizer que eu não tenho esperança, tá? Essa mulher só detonou, não. Por fim, acreditei em entender. Depois eu deixo os slides com alguém, eu trago os referenciais teóricos que me ajudaram a organizar esses slides, porque as ideias não são minhas, né? É um diálogo das minhas ideias com as ideias desses autores aqui que eu trago para vocês. E, agora preciso de ajuda. Eu queria finalizar... vocês conhecem uma animação chamada Aprender a Aprender? Essa animaçãozinha vocês conseguem pelo... Isso mesmo, pelo YouTube. Vocês colocam lá no YouTube Aprender a Aprender. Não sei porquê, mas me parece que essa animação, ela tem tudo a ver com o que a gente... para vocês. Eu queria compartilhá-la com vocês. Vocês gostam de animação?
Alô? Então, fica para a gente refletir, né, sobre essa animação. E qual é o papel da arte no currículo do ensino básico? Talvez seja esse encantamento, essa descoberta, esses afetamentos. E isso é muito difícil de fazer, confesso, né? Difícil. Mas é possível. Então, fico aí aberto se vocês quiserem conversar. Não perguntem nada, porque eu não vou responder, mas se vocês quiserem trocar informações, beleza. Brincadeira, podem se manifestar. Então, pessoal, só um aviso que depois das perguntas para a professora, o professor Carlos vai estar mostrando alguns resultados da sua oficina, né? Dos vídeos dos alunos. Então, fiquem para que a gente possa apreciar também os vídeos e os carimbos vão estar sendo depois dos vídeos dele. 6 minutos? Ok. Primeira pergunta? Silvia, obrigada. Nossa, foi ótimo, mas, ao mesmo tempo, preocupante, né? Quando nós temos todo um sistema. Você conhece que no estado do Paraná a gente tem um livro do ensino básico, e um livro que, na verdade, deixa muito a desejar, e questões que os professores na escola acabam tendo que seguir certos padrões, e quando a gente quer trabalhar com esse ruído. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, desse currículo, de que se nós deveríamos trabalhar, então, com uma orientação teórica, ao invés de um rol de conteúdos. Como que você vê essa questão? Principalmente nesse confronto que nós temos com isso que vem pronto das instituições públicas, né? Eu acredito que esse problema que vocês têm aqui, nós tenhamos aí pelo Brasil afora. Né? Nem sempre é um livro, mas às vezes são propostas curriculares que são elaboradas por especialistas, né? Enfim, tem vários nomes, livros, apostila, documento, etc, etc, etc. O que me preocupa também um pouco é assim, por uma longa trajetória histórica, nós tínhamos uma educação extremamente tradicional, em que os conteúdos vinham do Ministério de Educação e Cultura, prontos para nós. Vocês novos não pegaram isso, tá? Mas os mais antigos, sim. Então, as escolas todas, né, padronizadas, recebiam um rol de documentos e tinham que cumprir aquele rol de documentos. Então, a gente criou muitos movimentos, não só em arte, mas nas outras áreas de conhecimento também, para romper com isso, para que a gente tivesse um pouco mais de liberdade de desenvolver, né, aquilo do qual a gente acredita. Só que nesse caminho, sabe aquela história, eu jogo fora a criança com a água e com a banheira? Né? A gente passou também por um momento, agora mais especificamente no ensino da arte, que não tinha referencial nenhum. Né? Cada professor desenvolvia o projeto que quisesse, trabalhava os conteúdos que quisesse, assim. Ou seja, a responsabilidade que era de um grupo de especialistas do MEC passou a ser a responsabilidade do professor isoladamente. Depois a gente passa por um outro período, que a gente ainda continua um pouquinho nele, de tentar articular um pouco isso. A gente precisa de referências, né, mas a gente não precisa de padrões. Padrões é que nos incomodam. Aliás, deveria incomodar todas as disciplinas. Acho que eles também se incomodam. Então, por exemplo, se vocês analisarem os PCNs,
a proposta curricular de Santa Catarina, a proposta curricular do Paraná, a proposta curricular de São Paulo e tantas outras, vocês vão perceber assim, que algumas trazem objetivos, algumas trazem metodologias, todas trazem fundamentos teóricos, sim, né? Algumas trazem rol de conteúdos, algumas não trazem conteúdos, mas, em suma, nenhum dos documentos que eu tenho lido, né, traz o essencial. O que é o essencial? Gente, seleção de conteúdos se faz a partir de um contexto, a partir de culturas, a partir das situações, a partir de muitas coisas. Agora, o que poderia não ser padronizado, mas ser um referencial? Eu estou usando o termo indicadores de aprendizagem. Até a gente vai estar lançando um livro agora em fevereiro ou março, que é sobre isso. A gente fez uma pesquisa durante 3 anos, assim, com um grupo grande de professores da rede pública, professores de arte que trabalham na rede pública, no ensino básico. E as questões que a gente levantava, assim, como é que vocês escolhem o que vocês vão trabalhar? Ah, eu escolho isso porque eu tenho esse material. Ah, eu escolho isso porque na biblioteca tem isso. Ah, eu escolho... Então, aí a pergunta vinha, o que vocês, então, trabalham no primeiro ano, no segundo, e assim por diante? Ah, eu trabalho no primeiro isso, Romero Brito, porque eles adoram cores, não sei o quê, não sei o quê. Acho que bacana, mas como é que você identificou isso? Você conversou? Não, mas é que toda criança gosta de cor, de movimento, coisa. Eu digo, será? Aí eu colocava dúvida, será? A gente se reunia uma vez por mês. E aí eu dizia, então voltem à escola e conversem, vejam como é que é isso e tal. Eles iam, voltavam bem murchos. E aí a gente começou a adentrar em várias questões, né? Por exemplo, os pequenos, né? Educação infantil e anos iniciais. Quem é essa criança hoje? Ai, professora, eu fico tão frustrada porque eu faço o meu melhor e as crianças não estão nem aí. Mas quem são as crianças hoje? Aí vem o saudosismo. Ai, professor, infância era nossa. Ai, a gente subia na árvore, comia goiaba, roubava a galinha do vizinho, não sei mais o quê, não sei mais o quê. As crianças pobrezinhas não fazem mais isso. Mas as crianças têm outras coisas, vocês já pensaram nisso? Elas têm coisas que a gente não tinha. E a gente teve coisas que ela não tem. E quem é a criança? Aí a gente foi fazer, só 3 anos, toda uma discussão de quem é essa criança hoje, quem são essas crianças hoje, que infâncias nós temos hoje, quem é esse adolescente hoje. E fomos caminhando e pesquisando e os professores conversando. E a gente criou, que eu chamo de indicadores de aprendizagem para as artes visuais só, tá? Eu não me atrevo, né? Assim, o que é necessário que as crianças aprendam em cada ano escolar? Que não são conteúdos, não são objetivos, não são metodologias. Eu brinco que é assim, ó, uma breve ementazinha. Sabe aquelas ementas que a gente tem nas nossas disciplinas? Porque aí depois de todo esse estudo, depois de toda essa experiência, esse diálogo, e limpando os conceitos, né? O que nós entendemos por conteúdo? Por conceito. Por metodologia, por atividade, por experiência. São coisas diferentes? Não são. Né? Eu chamo assim, limpeza conceitual, para clarear o nosso entendimento das coisas. E aí, quando a gente criou esses indicadores da educação infantil até o ensino médio. Então, tem lá uma espécie de uma ementa. São 3 perguntas que a gente fez e faz durante a criação disso. O que é imprescindível que as crianças, por exemplo, de primeiro ano, aprendam num tempo e espaço? Porque nós temos um universo imenso para ensinar a gente. Mas a pergunta não é o que eu quero ensinar, é o que as
O que é imprescindível que as crianças aprendam e vivenciem sobre arte num tempo e espaço? O que as crianças são capazes de aprender nesse tempo e espaço? E a terceira, quais são os repertórios culturais que essas crianças, estou falando de crianças, mas vai até o ensino médio, que essas crianças podem aprender e podem ensinar. Então, a partir dessas 3 questões, a gente criou os que a gente chama de indicadores de aprendizagem. Eu acho assim interessante esse caminho, porque ele não padroniza. Então, o professor tem, por exemplo, ele pega os indicadores de aprendizagem da 5ª série, vamos dizer. E a partir dele, e a partir do projeto político-pedagógico da escola, e a partir do currículo, ou seja, qual for a nomenclatura usada, ele vai criar ou o seu planejamento, ou o seu projeto, ele vai eleger os conteúdos a partir dos indicadores, ele vai eleger metodologias, ele vai eleger a forma de avaliar, etc, etc, etc. Então, assim, 1000 pessoas utilizam, por exemplo, os indicadores de uma 8ª série, 1000 pessoas terão projetos e planejamentos diferenciados. Porque a terceira pergunta é que pega o sujeito, né? Que é o repertório, o contexto cultural. O que eu acho também é que a gente tem pouca inserção nas políticas públicas, a gente é um pouco preguiçoso. Começar aqui, ó. Né? A gente reclama, né? Mas a gente tem pouca inserção nas políticas públicas e a gente tem que ter maior participação, sim. A gente tem que ser um pouco mais rebelde do que nós somos, ainda, um pouco mais ainda. Né? Então, acho que pelas políticas públicas, por caminhos que a gente vai criando, por referenciais que outros vão criando, a gente cria esse movimento e a gente começa com ruidinhos. E depois a gente termina em ruidão. Aliás, o papel do professor de arte na escola e fora dela, e na articulação dela, é esse papel de, aí eu ia dizer roedor é rato, né? É de criar os ruídos mesmo. Se a gente for na linha do que representou e representa a arte, não é nem o que ela é. Pois ela não é um ruidão que rompe com padrões, que está sempre na contramão, né? E aí eu acho que para a gente conviver, né, e avançar no nosso sistema de educação só por esse caminho. Não vejo um outro, não. Eu fiquei, assim, bastante feliz com a sua colocação, porque, primeiro, pela coragem, né, de assumir uma questão de desconstrução do olhar, de perceber que o mundo é muito mais amplo do que até agora nos ensinaram, de perceber que o corpo é um gestor de novidade, e pensar a arte contemporânea, sem dúvida, na educação é um nó, né? É um nó grande. Eu me sinto assim bastante à vontade, porque eu trabalho no museu e percebo que quando a gente recebe grupos de escolas dentro do museu, e temos arte contemporânea para poder trabalhar com as crianças, não existe segredo, não existe medo. A arte, ela bate, e quando bate, derruba. O interesse de um bom mediador, aquele que faz a costura entre a produção e o público, é de criar instabilidade. Uma boa mediação, um bom contato com a obra, é quando você sai desnorteado, sem pé, sem mão, sem parâmetro. Eu acho que a vida se torna muito mais ampla e muito mais gostosa de se viver. Eu penso também, como professor de quase 20 anos, que a arte contemporânea não pode cair na nossa cabeça como se fosse a única determinante. A pintura
não morreu, a escultura não morreu, a gravura não morreu, surgiram outras linguagens, né? Surgiram outras compreensões, outros olhares. Nós estamos recebendo em Curitiba a 20ª Bienal Internacional, e tem um trabalho lá no Museu da Gravura, que uma das professoras da Faculdade de Belas Artes do Paraná, a casa da professora pegou fogo 3 semanas antes de acontecer a Bienal. E um artista que conhecia essa professora resolveu juntar todas as madeiras queimadas da casa dela, principalmente os troncos, as vigas, uma casa de madeira, e colocou dentro do espaço expositivo. Então nós temos lá uma sala muito importante, com os troncos de madeira queimados no chão. É aquilo, madeira queimada no chão. Eu estou muito curioso, e nós recebemos creche lá, dentro do nosso museu, e além da gente perceber qual é a madeira que está mais escura, além da gente receber junto com o grupo quem morava naquela casa, a gente não fala professora, fala pessoas. Para aquele grupo de crianças, não é necessário saber que aquilo é da professora. O que é interessante é esse deslocamento, né? Então, eu percebo assim, que na tua fala traz esse sentido de deslocar. A arte contemporânea está aí, precisamos pensar o professor como um mediador, um professor que constrói junto com a sua realidade, com o conhecimento do que vem. Eu acho bastante desafiador o que vem pela frente aí. E nós, como estudantes de arte, professores de arte, o desafio é bem legal. Não vamos nos amolecer, né? Não vamos deixar que essa incompreensão que nos impõe seja fatal, né? Eu acho que vamos respirar felicidade, alegria e jogar esse mundo para frente. Muito obrigado por ouvir você falar. Eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que uma das coisas boas, né, porque a gente acaba dizendo isso não, uma das coisas boas hoje no nosso contexto é esse movimento não discriminatório, né? Então, quando eu levo para uma sala de aula, sei lá, um tocador de viola, aí levo uma obra, digamos, uma obra consagrada, mais tradicional, aí misturo, no caso, um objeto contemporâneo, quer dizer, tudo isso tem significados e tudo isso é muito importante para que os nossos alunos sejam afetados, né? Então, a gente atravessa agora um momento, eu diria, menos discriminatório do que há 20 anos atrás, por exemplo, né? E essa questão que você levanta do museu, eu ainda acho que a gente tem muito a caminhar, porque a gente ainda tem dificuldades nessa articulação escola-museu. Eu vou falar do meu contexto, né? Não do contexto de vocês, do contexto do qual eu vivencio. Me incomodou por muitos anos, primeiro, essa negação do museu em receber crianças, vamos dizer. Joinville era bem comum. Não recebia porque elas não entendiam. A gente avançou isso e daí começaram a receber as crianças. Só que, no projeto lá do professor, ou no planejamento do professor, a visita de estudos ao museu era só uma metodologia. Ele não conseguia articular. Ele não entendia como conhecimento, como experiência estética, né? Foi lá, visitou, viu, se alegrou e acabou. E aí até mostrei para você, né, professor? E aí a gente se atreveu a fazer um material, até vou deixar para vocês aqui, ó. Aproveitando que você falou, eu lembrei, eu já estava esquecendo. Material muito, muito, muito simples, muito amador, né? Mas feito em cima desse movimento
Então, durante um ano, era um projeto de edital, né? Um ano, né? Mas, junto com os nossos alunos, a gente escolheu, né? Nós tínhamos critérios e tudo, 5 espaços culturais de Joinville, entre zoobotânico, por exemplo, Estação da Memória, aí Museu de Arte Contemporânea, Museu Casa Fritz Alto. Um dos critérios foi esse ecletismo, né? De tentar articular. E a gente teve muita dificuldade, porque a gente queria pensar no material que pudesse ajudar o mediador do museu, que pudesse ajudar principalmente o professor que leva os alunos no museu, e que pudesse provocá-lo para pensar que existe sim um aprendizado riquíssimo nesses espaços fora da escola, que ele pode melhor articular, né? Então, eu acho que esse, professor, é um dos nossos próximos caminhos também. Como é que a gente articula, que caminhos a gente encontra para dialogar com os mediadores de museu, nós professores dialogando com os mediadores de museu, entendendo que nós todos fazemos a mediação de formas diferentes, mas fazemos a mediação. E entendendo que tudo isso faz parte de um aprendizado. Entendendo que a gente, o tempo todo, busca formas diferentes de leitura também. Ou, se não de leitura, né, de afetamentos, de provocações, de reflexões, de incomodações, para que nós todos possamos aprender. E, assim, eu fico encantada com o trabalho, especialmente lá também de Curitiba. Já, acho que 2 ou 3 anos que eu tenho ido para a formação de professores, e eu fico encantada quando eu não sei se é secretário, agora não me lembro, de educação, na semana de formação, elegeu esse ano, todos os professores, né, gratuitamente, foram assistir Meu Pé de Laranja Lima. Né? Então, trazendo o cinema como algo importante no aprendizado. Então, quando eu vejo movimentos assim, ou como movimentos como o evento de vocês, me dá uma certa esperança, assim. E me cria um movimento da gente continuar nessa... eu não gosto dessa palavra luta, que parece que a gente quer matar o outro, mas, assim, nesse diálogo, né, de desconstrução e construção, né, de formas outras de aprender, de ver, de ser e ser mais feliz, né, professor? A gente precisa, a nossa vida é muito curta. Por um tempo você fica esperando a aposentadoria, daí você tem a aposentadoria, às vezes já está todo quebrado para prever. Quer dizer, se deixa sempre para aproveitar a vida lá para frente, e não se aproveita no presente. Então, eu acho que a educação também tem esse compromisso de levar essas questões, né, reflexivas para os seus alunos. Obrigada, professora. Obrigada. Ao mesmo tempo. Uma beleza na dor, né? Uma beleza quando a gente se reconhece
dentro do processo do humano, né? Os deslocamentos, né? De te levar para várias terras, para outros mundos, e ao mesmo tempo você se reconhecer ali. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa construção, assim, essa construção do conhecimento na contemporaneidade, né? Sobre o humano, né? E acabaram as fronteiras, né? Pergunta difícil. Assim, ó, eu não conhecia essa história que você comentou agora, né? Dessa mulher. Mas quando você apresentava, eu me sentia afetada, né? Me sentia afetada, de certa forma, talvez por me identificar em alguns momentos dos teus movimentos, dos teus ritmos, principalmente a culminância com a Ave Maria. Aquilo foi demais para mim, né? E aí eu acho que, de certa forma, eu reitero o que eu trouxe de provocação para vocês. Eu não estou dizendo que o conhecimento não é importante. Claro que, por exemplo, se você tivesse oportunidade, depois da apresentação, de explanar a história, tudo, seria maravilhoso, né? Como no museu, né, professor? Às vezes, algumas informações, nossa, nos ajudam muito. Mas eu sou corajosa mesmo, professor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não necessariamente a gente precisa de informações para ser afetados, né? Porque eu me reconheço no outro, o outro, no caso, foi você, com os movimentos, com a música, com aquele olhão, assim, que parecia que ia saltar, né, aquilo. Eu disse, nossa, que coisa. Daí comecei a pensar, será que isso é uma característica da Índia? Comecei a fazer relações. Sabe qual foi a relação que eu fiz na tua apresentação? Eu assisti um espetáculo do Ivaldo Bertazzo, há muitos anos atrás, um dos primeiros que ele fez todo um trabalho das culturas brasileiras com as culturas indianas. E a tua apresentação me lembrou muito, e ele me afeta muito, esse homem, sim, né? Por todo o trabalho, não só por todo o trabalho social, mas pela forma que ele trata as artes. Eu acho que é por aí. As artes estão aí para todos nós. Agora, nós criamos relações ou não relações a partir da criação de possibilidades, não de entendê-la, mas de sermos afetados por ela. E me parece que esse é o nosso grande desafio no ensino básico. Porque nós ainda, eu me incluo nisso, evidentemente, nós ainda estamos muito focados, tanto no currículo, e quando eu falo currículo, é o currículo em ação e o currículo escrito, enfim, mas muito mais no currículo ação, muito mais na informação conteudista do que nessa experiência estética. E para se ter uma experiência estética, para começar, não precisa ser um artista, né? Aliás, se tem toda uma discussão hoje contemporânea também, que na medida em que nós criamos essa relação ou não relação, essa desconstrução e novas construções, nós, de certa forma, inferimos também na obra. E depois, quando você veio aqui no corredor, né, que você veio cantando e interagindo, eu sou muito tímida, mas a minha vontade era de dançar junto, de ir atrás de você pulando, tudo. Eu falei, menos, Silvia, porque depois vão pensar, essa mulher não é bem certa. Mas eu corporalmente tinha essa vontade. E eu vejo que a escola, e aí eu digo, professor, que a educação não formal está muito mais adiantada. Está muito mais avançada que a formal. Porque a escola nos reprime muito, ela reduz muito a nossa capacidade, a nossa potencialidade de expressão, né? Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, né? Essa possibilidade de expressão, essa soltura, eu digo soltura,
né? Aí eu falei, será que nenhum aluno vai começar a dançar? Eu louca que vocês começassem para eu ir atrás de vocês. Aí essa coragem eu não tive, gente, confesso, mas eu tive vontade. Então é isso. Então quando uma criança de repente se depara com as madeiras queimadas, não necessariamente, como você disse, que ela precisa saber que é de uma professora, né? Mas assim, de alguma forma, ela vai ter uma curiosidade. A primeira é, por que será que um monte de madeira queimada está aqui dentro do museu? Talvez seja a primeira indagação dela. Bastou. Essa indagação, um bom mediador, existe bom ou mal, mas assim, um mediador pode pintar e bordar com essa indagação, né? Pode refletir, pode indagar, pode provocar, etc, etc, etc. Eu digo que eu sou meio, você tem razão, um pouco corajosa, porque eu vou na contramão de muitos colegas meus que ainda estão naquele processo de leitura formal, informativo, blá, blá, blá. Não que não seja importante e que não deva ser feito, mas eu acho que a gente precisa ir além, né? Criar outras formas de intervenção. Eu gosto da palavra intervenção, provocação, ruído. Essas palavras pervertidas mesmo, porque a arte ela tem uma natureza de... Ela tem que ser pervertida, né? Ah, não sei, eu acho que eu te compliquei mais do que... Enfim, não sei se eu consegui refletir com você sobre isso. Eu queria fazer na verdade, assim, eu estou me mordendo para perguntar, não sei se pergunto. Na verdade, é mais um comentário, assim. Mas vocês voltaram no assunto, eu falei, eu acho que seria legal falar. Você estava falando do processo de leitura, e a minha formação é em semiótica. E, assim, eu achei bem interessante, porque esse ruído que você nomeia nos sugere muito o termo da semiótica, que é o signo. Isso. E aí, na proposta do Peirce, que é uma linha que eu sigo, ele trata o signo como uma interpretação que não existe a interpretação final. Aquilo que você colocou também, né? Que não existe uma interpretação certa ou finalizada. E que casa também muito com o processo de significação que você estava comentando agora, que é feito nesses 3 momentos. Então, o primeiro momento é que você sente. Então, que não tem uma relação direta, mas é uma relação mais afetiva, né? Uma relação mais sensível. Então, tem a ver mais com essa amplitude de percepção nossa e no modo como a gente sente o mundo. E que, logo adiante, é o que você estava comentando, né? Que é a relação de que você sente e você relaciona sempre com algo com que você já vivenciou, com alguma imaginação, com alguma experiência. E que, por fim, vem essa interpretação que gera no final, que seria a interpretação final, um novo signo, que é essa problematização. Né? Eu acho bem interessante como metodologia, já que a gente está discutindo, né, como que a gente pode pensar essa arte contemporânea. E esse processo de leitura da semiótica do Peirce, eu acho que é super adequada, porque você trabalha, então, fundamentos da linguagem visual, mas no sentido mais da relação perceptiva dos elementos, para depois trabalhar a relação da representação. E, por último, o que exige muito, né, da arte conceitual, que é a relação simbólica, de como que é todo esse processo. E aí, até transformando essa leitura que você nomeou como passiva, agora desse modo ativa, porque a pessoa não apenas olha, interpreta e finaliza, mas ela passa por aquele processo do vídeo, né? Essa eterna significação de interpretar e buscando esse conhecimento final que nunca chega, né? Ainda bem, né, esse processo da educação de que eu achei assim que casa bem com isso, né, com essa inquietação nossa de querer como resolver isso. Você já tinha feito alguma relação assim? Não necessariamente com Peirce. Eu acho que, mas eu concordo com você. Eu acho que cada um de nós, a partir dos nossos conhecimentos e dos nossos repertórios e das nossas experiências, também vai casando, vai fazendo os casamentos. Só não podemos ficar num único casamento, tá? A gente tem que casar... Cruzar, igual o híbrido, né? Isso, a gente tem que ser meio híbrido, assim. As escolhas de leitura, eu acho que depende muito do objeto ou do espaço que a gente está tratando.
depende muito também das idades, né? Vou trabalhar um processo de leitura com criança, diferentemente do que eu, de repente, trabalho com adulto, né? Não dizendo com isso que os processos de leitura da criança são mais limitados, não, mas são diferentes, vão mais para o lúdico, para a imaginação, para o jogo, etc, etc, etc. O que eu acho que o que eu poderia destacar mais dessas minhas considerações, e aí por isso que eu trouxe a animação para vocês, e até quero voltar num autor que nem é tão contemporâneo, mas para mim ele é sempre, que é o Henri Vallon, né? Que em toda a teoria dele, ele diz assim, ó, a gente só aprende quando cria vínculos e quando a gente cria relações afetivas, né? E aí a criança e o monstrinho, que somos nós professores, que é um monstrinho bem lindo, simpático, tem isso, né? Ele é afetuoso, ele tem paciência. Quando o menino, por exemplo, cria lá uma produção próxima dele, ele não fica satisfeito, ele não quer que a criança reproduza o que ele já fez, ele quer que a criança sinta todas essas sensações, essas emoções, esses afetamentos. Então, eu fico pensando assim que Deleuze é bem próximo ao que eu tenho trabalhado, assim, nessa questão da desconstrução, da construção, desses múltiplos olhares, né? E aí, assim, eu te digo, professora, que todo teórico, todos são importantes. Todos são bem-vindos. Né? Acho que, de certa forma, a arte sempre foi e sempre será uma matéria de significados e ressignificações. Isso, e o Percy diz muito bem isso mesmo. Eu acho que é isso. Então, e por isso que eu provoco vocês, né? Somente a apreciação, somente a relação com Bela é suficiente? Não, não é suficiente. Às vezes não é suficiente. Mas também não estou dizendo com isso que a gente não pode mais olhar por uma bela obra, por exemplo, e não apreciá-la. Parece que eu estou em cima do muro, né? Mas não é isso. Eu acho que existem possibilidades e possibilidades, contextos e contextos, objetos e objetos. E aí a gente tem que trabalhar com uma coisinha que é bem importante, que a gente desconsidera, porque a gente também, de certa forma, tem um certo preconceito, que é a intuição, né? Por exemplo, o que te levou a pesquisar Peirce? Por que ele te encanta tanto? Então, é talvez o que tenha te identificado com ele. E aí, minhas colegas que trabalham muito, bem mais profundamente do que eu com leitura, Silvia, você está dizendo, então, que não é importante as informações, a interpretação. Gente, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente não pode ficar só nisso. Né? A gente tem que ampliar esse universo. Tem outras coisas também importantes, que se a gente ficar só nessa linha, digamos, interpretativa, vai empobrecer as nossas leituras, com certeza, né? E aí, assim, quando eu ia agora já é rotina, mas assim, as primeiras vezes que eu ia na Bienal ou em algum museu que tinha um mediador, mas eu me lembro mais da Bienal, que tem aqueles foninhos, né? E a gente vai passando pelas obras e a pessoa vai dizendo, ai, não sei o que, não sei o que. Era assim, sabe aquela peça, os não sei quantos ladrões, como é que é? Os 7 ladrões, não? Que parece que entrega o ouro todo para o bandido antes da hora. Eu me sentia assim, poxa, a pessoa está me entregando tudo. Está me reduzindo meu processo de leitura. Daí arranquei aqueles foninhos, não quero.
E aí eu faço isso, é rotina. Eu olho, eu me afeto, eu me revolto. Eu digo, isso não é arte. Isso não devia estar aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho o máximo isso. Aí depois que eu esgoto todas não, né? Mas algumas das minhas possibilidades, daí eu pego o foninho, daí aquela coisa. Aí é maravilhoso, né? Aí eu digo, meu Deus, pensei totalmente o contrário da proposta do cara, né? Meu, como é que pode? Mas que bom que eu pensei o contrário, porque aí eu ampliei, né, o meu processo de leitura. Porque se eu tivesse a informação assim de primeira, talvez eu não viajasse tanto assim. E essa viagem é importante. Essa viagem imaginativa é importante. Ela é aprendizado também. E aí?